Bom, nós vamos falar agora dos principais antecedentes ou precedentes históricos ao processo de internacionalização dos direitos humanos, que é visto de forma geral como aquele momento no pós-Segunda Guerra Mundial que é o mais importante para o nosso estudo. Já estudamos aqui a afirmação histórica, tudo que contribuiu para pensarmos na proteção dos direitos humanos, mas agora estamos falando de um momento mais específico, não é? Da sistematização dessas normas e do que aconteceu um pouco antes dessa sistematização e que contribuiu de uma forma mais efetiva para esse processo de internacionalização. Então, acompanhem aí pelo texto de vocês os nossos principais precedentes históricos, segundo os doutrinadores. Não são os únicos, tá? Mas são os mais importantes, por isso são aqueles mais frequentes em provas. Estamos falando do surgimento do direito humanitário internacional, da Liga das Nações e da Organização Internacional do Trabalho. Então, vamos aqui começar pelo direito humanitário internacional. É o famoso direito da guerra, é a lei da guerra. Estamos falando de um conjunto de normas, de costumes que se aplicam em uma situação de guerra, de conflito armado. A preocupação aqui é resguardar aqueles soldados que já estão fora de combate, que foram feridos, proteger a população civil, deixar bem claro que mesmo em uma situação de guerra, de conflito, existem regras, não é, a serem observadas, e a gente vai ver que uma das marcas desses precedentes é justamente a limitação da soberania do Estado. Então, esse conjunto de regras, que é uma pequena parte dentro do ramo maior dos direitos humanos, tem início, considera-se o marco desse direito humanitário internacional, a Convenção de Genebra, de 1864, que teria inaugurado esse direito humanitário internacional. E nós temos ali uma comissão, que até hoje é muito famosa, a Comissão Internacional da Cruz Vermelha. Vocês certamente já ouviram falar, não é? E já viram aí as atuações. O grande símbolo desse direito humanitário internacional, uma bandeira branca com uma cruz vermelha. E, tradicionalmente, essa comissão atua em locais em que os conflitos estejam acontecendo, não é? Para justamente ajudar a população civil, os soldados feridos, fora de combate, os que foram capturados. E temos, além dessa Convenção de Genebra de 1864, depois nós tivemos mais 3 convenções, então são 4 convenções de Genebra ao todo, sendo a última de 1944, que nós consideramos a base do direito humanitário internacional. Temos ainda convenções sobre uso e proibição de armas em situação de guerra, que são as famosas convenções de Haia. Elas também podem ser mencionadas, mas direito humanitário internacional é formado basicamente pelas 4 convenções de Genebra. Não podemos confundir, como eu já disse, direitos humanos com direito humanitário. Direitos humanos é muito mais amplo, é o ramo como um todo que nós estamos estudando, e o direito humanitário internacional, um conjunto menor de guerra, de leis de guerra, né, que é componente do ramo dos direitos humanos. E aqui, gente, eu trouxe para vocês uma atuação que eu achei muito interessante, além dessa situação de continuar essa sua missão em situação de conflitos armados, a atuação das medidas da Comissão da Cruz Vermelha Internacional, do Direito Humanitário Internacional, nesse contexto de pandemia, passou por um processo de ampliação. Nós tivemos a adoção de medidas humanitárias também no contexto da pandemia. O secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, lançou em março de 2020 um plano, ele chamou de Plano de Resposta Humanitária Global, e um investimento aí inicial, nem sei se depois tivemos mais do que isso, né, de 2 bilhões de dólares para lutar contra a Covid-19, proteger milhões de pessoas e buscar reduzir a disseminação do vírus, principalmente em países mais vulneráveis. Então, o plano contempla 51 países distribuídos entre a América do Sul, África, Oriente Médio e Ásia, e a implementação se dá por agências da ONU e também por ONGs, as organizações não governamentais,
e o que está incluído nessa atuação, né? Que medidas humanitárias nós teríamos aí por parte desses órgãos que também atuam no direito humanitário internacional. Entrega de equipamento laboratorial essencial para testes do vírus, suprimentos médicos para tratamento de pessoas, então aqui uma ajuda material mesmo, instalação de estações para lavagem de mãos em acampamentos e assentamentos, áreas que naturalmente já são críticas, que no contexto de pandemia precisam aí de higiene básica, então uma atuação nesse sentido, o lançamento de campanhas de informação pública sobre como se proteger e proteger aos outros do vírus, estabelecimento de pontes aéreas e hubs na África, Ásia e América Latina para levar trabalhadores humanitários e suprimentos onde for mais necessário. Então, vejam aí, uma ampliação da atuação da Comissão Internacional da Cruz Vermelha, uma reorientação de atividades, né, para abranger também atividades relacionadas à prevenção e assistência nesse contexto de pandemia. E coloco aí para vocês um documento que foi publicado sobre direito humanitário internacional e Covid-19, quem tiver interesse depois em dar uma olhada. Lembrando que isso não está disponível em português, né, porque não é um dos idiomas oficiais da ONU, mas dá para fazer a leitura aí pelo espanhol ou pelo inglês, vocês encontram aí na internet. Segundo antecedente, a sociedade que foi antecessora da ONU, vem depois da Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações ou Sociedade das Nações. Nós tivemos duas organizações importantes aqui no pós-Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações e a Organização Internacional do Trabalho, ambas previstas pelo Tratado de Versalhes, em 1919, e a Liga das Nações, a previsão, tem um capítulo do Tratado de Versalhes dedicado a isso, a previsão foi lá, mas ela só foi efetivada, a ideia foi colocada em prática com uma convenção realizada em 1920, a Convenção da Liga das Nações. Era uma sociedade, gente, fechada, só quem fosse convidado é que podia fazer parte da Liga das Nações, e uma grande diferença para a ONU, que é uma sociedade aberta a todos os países do globo, obviamente para os que aceitarem cumprir os objetivos da ONU, que estão lá na Carta das Nações Unidas. A Liga das Nações tinha um caráter mais elitista, digamos assim, né? Era uma organização mais fechada, mas já previa a proteção genérica de direitos humanos, a preocupação com condições justas e dignas de trabalho para as pessoas, estabelecia sanções para países que violassem suas obrigações internacionais, mas a ideia não teve tempo de se desenvolver. Essa sociedade fracassou e aí ela vai ser extinta, e posteriormente nós vamos ver aqui o surgimento da ONU. E o terceiro antecedente, ou precedente histórico importante, é a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, criada no pós-Primeira Guerra pelo Tratado de Versalhes, com um objetivo muito claro de promover padrões internacionais de condições de trabalho e bem-estar. Lembrando que ainda hoje as convenções da OIT são importantíssimas, o Brasil ratificou várias delas, né? Então, vem para regular os direitos dos trabalhadores em nível mundial. Em 1946, a OIT é transformada em uma agência especializada da ONU e até hoje a sua atuação é muito importante, é um centro internacional de produção de normas internacionais de proteção de direitos humanos voltados ao trabalho, não é uma preocupação mais específica com o trabalhador. E às vezes as bancas perguntam o que nós temos em comum em relação a esses antecedentes, o que nós percebemos que é comum, apesar de cada um ter o seu contexto, o seu objetivo. Nós percebemos que todos eles buscaram limitar a soberania do Estado, cada um a seu modo, mas para deixar bem claro que o Estado não faz o que quer no cenário internacional, né? E nem dentro das suas fronteiras, que existem limites, que eles têm que dar uma satisfação para a comunidade internacional. Promoveram a proteção dos direitos humanos, a ideia da manutenção da paz, da segurança internacionais,
e a gente diz que projetaram o tema da proteção dos direitos humanos para o cenário internacional. Ou seja, é um tema tão importante que a discussão não pode se limitar ao território do país. É um tema que interessa a todos os estados e deve ser discutido internacionalmente, tá bom? Aí eu trouxe para vocês uma classificação que é feita pelo André de Carvalho Ramos, que eu acho muito interessante. Ele fala de internacionalização em sentido amplo e internacionalização em sentido estrito. Isso que nós estudamos aqui, os precedentes mais importantes, é a internacionalização em sentido amplo. É percebermos que existem normas internacionais, costumes relativos a alguns temas que existiam aí desde o século XIX, início do século XX, mas, e aí nós vamos falar aqui quais são os temas, o processo de sistematização de verdade só ocorre no pós-Segunda Guerra, que é a internacionalização em sentido estrito. O que mais, além dos antecedentes que nós vimos, que já apareciam em normas desde o século XIX? Combate à escravidão, nós vimos lá na afirmação histórica, né, convenções que se referiam a isso, e aí não era só por uma questão de proteção de direitos humanos, não. Existia também uma questão econômica, principalmente, que era o interesse dos países de terem mercado consumidor para os seus produtos, principalmente da Inglaterra, né, depois da Revolução Industrial. Proteção dos direitos estrangeiros, aqui o início das relações, a ideia de relações diplomáticas, um Instituto do Direito Internacional Público que se chama Endosso. Se um brasileiro tinha os seus direitos violados, ele pedia a proteção diplomática do país, do Brasil, e o Brasil podia comprar a briga dele, né? Então já existiam normas nesse sentido. Proteção dos direitos dos feridos, dos enfermos, o direito humanitário internacional, proteção das minorias, que era uma das pautas da Liga das Nações em 1919, que a gente viu que não foi muito além, né? não concretizou os seus objetivos. Proteção dos direitos sociais, conforme previsto pela OIT, mas essas normas são meros antecedentes do processo de internacionalização em sentido estrito, porque no pós-Segunda Guerra nós vamos ver o surgimento de normas como parte integrante de um sistema, né? Então, um corpo sistematizado e coerente de normas com princípios, objeto e metodologia próprios, como ressalta o André de Carvalho Ramos, que não existia ainda na época dos antecedentes, tá bom? Então, já no próximo vídeo, nós vamos falar do surgimento do sistema global, e aí sim, falando do processo de internacionalização de direitos humanos em sentido estrito, para estudarmos, inclusive, as primeiras normas internacionais que se destacam nesse processo. Então, voltamos daqui a pouco com esse tema.